E aí, tudo bom? Lembra que no vídeo passado eu falei para vocês, nessa série de vídeo que eu estou fazendo, né? Continuando, na realidade a gente já está aí no vídeo 35. Eu falei que eu ia contextualizar o CCNA para você, pelo menos até o momento que eu mostrei para vocês algumas partes da trilha do CCNA 200-301, tá? Veja, esse CCNA 200-301, ele é uma mistura de vários CCNAs que foram tirados do ar, tá? O pessoal acabou colocando aí as principais partes e o que pesou mais nele foi o Routing and Switching. Tanto que Network Fundamentals, Network Access e IP Connectivity, que são os capítulos 2, 3 e 4 da nossa trilha, né? Eles representam 65% da prova. Basicamente, cara, o que a gente está falando aí é do CCNA Routing Switching com uma pitadinha do CCNA Wireless, tá? Uma pitadinha mesmo do CCNA Wireless. Mas ele é basicamente muito mais o CCNA Routing and Switching, beleza? Eu vou te mostrar aqui, ó, uma tela que eu vou compartilhar com você sobre algumas anotações que eu fiz quando eu comecei a elaborar esse material, tá? Então olha só, dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha na tela que eu fiz o que? Eu peguei o blueprint e tirei aqui, né? Coloquei o tópico, o peso, as principais tecnologias, protocolos e recursos que eu ia ter que falar em cada um dos cursos. Isso aqui é um negócio bem inicial, quando eu comecei a brincar com o 200-301, tá? Veja, aqui do lado a gente tem lá, ó, Network Fundamentals, Network Access, IP Connectivity, IP Services. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu lancei até essa parte aqui da trilha. Na realidade tem um capítulo 1, que era uma introdução, né, ao 200-301, ao nosso curso, a tudo que você vai estudar, como montar laboratório e tudo mais. Aí o Network Fundamentals é o capítulo 2, Network Access é o 3, o IP Connectivity é o 4, o IP Services é o 5, né? Aqui a gente virou fundamentos de rede Cisco, acesso à rede cabeada sem fio, conectividade IP, serviços de redes, tá? Nesse momento eu estou gravando esse vídeo para você e também estou preparando o curso Security Fundamentals, tá? Na hora que eu gravei esse vídeo aqui para você, beleza? Não sei quando é que você vai estar assistindo. Numa dessas você está assistindo isso aqui e o CCNA já está inteiro lançado, já tem CCNP, já tem um monte de coisa, tá? Isso aqui aconteceu numa sequência que a gente estava de lançamento. Como eu falei, ó o peso do Network Fundamentals na prova, 20%, Network Access 20%, IP Connectivity 25%. 65% da prova está aqui, ó. Veja, tecnologias, protocolos e recursos que a gente tem, ó. Understanding Routers, L2 e L3 Switches, Next Generation Firewalls, IPS, Wireless LAN Controller, DNA Sender, Wireless Access Point, Endpoints e Services, Wireless Principles, Switching Concepts, Topologies, aqui ó, as topologias, tá? TCP versus UDP, Configure and Verify IPv4 and IPv6, Internet Protocol Addressing, aqui ainda tem subrede, tipos de endereço IPv6, aqui, cara, isso aqui é CCNA Routing and Switching antigo, tá? Por quê? Porque a base da rede é isso, cara. É roteamento, switching e wireless LAN. Essa é a base da rede, tá? A base da rede é essa aí, não tem o que fugir. Não tem o que fugir, tá? Então, contextualizando a coisa, o Networking Fundamentals, que é o curso de Fundamentos de Rede Cisco, da gente, né? Que é o segundo curso da trilha do CCNA 200-301, ele vai mostrar para você toda essa gama de dispositivos, topologias, né? Como é que você pode conectar esses dispositivos em rede, como é que eles transmitem essas informações através de TCP, UDP, IPv4, IPv6, né? Como é que você faz o endereçamento da rede e como é que você configura interfaces Layer 3. Eu achei meio perdido, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Então aqui a gente começa a ver como é que eu configuro interfaces L3 e como é que eu mantenho também as interfaces L2 e L3, tá? Tem aqui um comando show interface, esse tipo de coisa assim. Também em Switching Concepts a gente vê a MAC Address Table, alguns comandos shows que a gente tem nos switches, tá? Então basicamente aqui você vai ver os endpoints, né? Computadores,
servidores. Aqui também a gente vai falar sobre o sistema operacional Windows, Linux, a parte de rede deles, tá? E o Mac OS também vai ver isso aí, tá? Então aqui é tudo que eu tenho para acessar a minha rede e como é que eu posso acessar essa rede. Aqui também não tem, mas aqui a gente tem tecnologias de cloud, tecnologias de virtualização, tá? Aqui dentro a gente vai ver. Por quê? Porque a rede passa por tudo isso, né? Hoje em dia a rede é uma grande mistura de tecnologias, beleza? Isso aqui é um conceito geral. A aplicação prática é no funcionamento do switch, configurações das interfaces IPv6 e IPv4 e como é que a gente dá manutenção interface Layer 2 e Layer 3 com o comando show interfaces, basicamente aí, tá? Aí depois, no capítulo 2, Network Access, a gente vai ver muito switching e um pouquinho de wireless LAN. Protocolo Spanning Tree, Trunk Ports, 802.1q, VLAN nativa, entender o que é uma wireless LAN, uma WLAN. Isso aí a gente vai entender configurando uma wireless LAN controller, tá? A gente vai pegar a interface gráfica aqui, o GUI dela, a interface gráfica, tá? Protocolo CDP, LLDP para fazer descoberta de vizinhos, como fazer Ether Channel com LACP, PoE para alimentar os telefones IPs, tá? A gente vê PoE aqui também no Network Fundamentals, aqui também a gente vê PoE. Como é que a gente configura aí os access points, como é que são as conexões entre os access points e os switches, como é que eu acesso um access point, a tela administrativa dele, como é que eu acesso uma wireless LAN controller para fazer a configuração, tá? Então aqui eu estou montando basicamente, deixa eu apagar aqui, ó. Eu estou montando a minha LAN, beleza? O que é a LAN? É a rede que vai conectar todos esses dispositivos de rede e endpoints que a gente aprendeu aqui no curso Fundamentos de Rede Cisco, tá? É por onde vai passar toda aquela montoeira de protocolo, de pacote, de quadro e tudo mais. A gente vai ver como é que eles são encaminhados na LAN. Mas eu não vou ver como é que eu conecto essas diversas LANs. Se eu tenho uma unidade matriz e várias filiais, né? Se eu tenho um headquarter e vários branch offices, eu não sei como é que eu encaminho o quadro entre eles, como é que eu encaminho pacote entre eles. Aí vem o IP Connectivity. No IP Connectivity, a gente vai ver como é que eu pego todas essas interfaces L3, L2 que a gente aprendeu a configurar aqui, trunk e tudo mais, e roteio. Aqui a gente vai ver o roteamento IP, o encaminhamento dos pacotes IPs, tá? Basicamente estudando rota estática IPv4 e IPv6 e OSPF. E lógico, uma parafernália toda de como é que funciona isso. Basicamente um roteador, um switch layer 3, roteia usando a tabela de roteamento. Então, para você ser um CCNA, para você passar numa prova de CCNA, você tem que saber como é que funciona a tabela de roteamento, como é que você identifica as coisas na tabela de roteamento, tá? Por exemplo, aqui a gente vai ver como é que configura o SPF Single Area. Mas não quer dizer que na prova não possa mostrar uma tabela de roteamento que tem uma entrada gerada pelo BGP. O cara não quer saber como é que o BGP colocou aquela entrada lá dentro, mas ele quer que você saiba quais são as características daquela rota. Qual é a distância administrativa, qual é a métrica, se ela tem prioridade sobre um outro protocolo de roteamento ou não. Tá? Como é que você compara isso? Eu consigo ver isso sem saber porcaria nenhuma, sem saber patavinas do protocolo de roteamento. Olhando a tabela de roteamento, olhando métrica, distância administrativa, eu consigo ver um monte de coisa e falar qual protocolo de roteamento está sendo usado para popular, para colocar informação numa tabela de roteamento. Tá? E você tem que saber isso como CCNA. No teu dia a dia, você vai pegar isso. Você vai ter que conhecer essas tecnologias. Se você não conhecer o funcionamento das tecnologias, como é que é o fluxo do pacote por entre uma rede, como é que você vai dar troubleshooting? Como é que você vai resolver o problema? O cara fala, minha rede está lenta, o pacote não está chegando lá. Pô, mas ele deveria chegar como? Deveria chegar lá? Às vezes nem deveria, né? Aí aqui na LAN é a mesma coisa. Quais são os protocolos que eu utilizo para fazer a minha LAN funcionar da melhor maneira possível, com as boas práticas? No roteamento IP, a mesma coisa. Ah, professor, mas BGP é muito importante por causa da internet. Mas a Cisco e todas as pesquisas que eles fizeram quando eles foram montar o CCNA, eles viram que para um cara do nível do CCNA, o OSPF
e as rotas estáticas são o que mais pegam nesse cargo, tá? Nesse cargo. Os outros protocolos são vistos aonde? No nível profissional, no nível especialista, né? Que é o CCNP e o CCIE, beleza? Depois no IP Services, que ó, são só 10% da prova, isso aqui já está lançado quando eu estou gravando esse vídeo, você vai explicar e configurar alguns serviços IPs. Explicar muitos, configurar alguns, tá? Por exemplo, configurar NAT, NTP, DHCP Relay. O DHCP Server não faz parte aqui mais do CCNA. Eu ensino como bônus, tá? Eu ensino como bônus porque facilita a vida da gente nos laboratórios. Ao invés de ficar configurando micro na mão, você vai lá, ativa um DHCP Server e faz o cara fornecer IP para você, tá? Mas configurar é DHCP Relay e cliente, tá? DNS, como é que funciona o DNS? Não como configura. SNMP, mesma coisa, QoS, a mesma coisa, SSH, a gente vai aprender a ativar o SSH, o serviço do SSH, tá? Syslog também aqui, ó, eu vou mostrar como é que funciona o Syslog, como é que você configura isso aqui, beleza? Isso aqui a gente vai ver no IP Services. Puxa, qual que é a diferença? Eu já sei aqui como é que funciona o geralzão da rede, aqui. Como é que funciona uma LAN? Como é que eu configuro a minha LAN? Aqui. Como é que eu encaminho pacotes? Só que aqui tem um problema, tá? Veja. Aqui eu sei configurar as interfaces Layer 3. Aqui as interfaces Layer 2 e a parte de switching. Aqui eu consegui fazer rotear as diversas LANs. Mas eu ainda não consigo mandar para a internet. Principalmente se você estiver usando IPv4 da RFC 1918, que são os IPs privativos, tá? Você não consegue encaminhar. Para você encaminhar endereço IPv4 privativo na internet, você precisa do NAT, tá? Então aqui, ó, eu entendi a base, construí a LAN, consigo encaminhar entre as minhas diversas LANs e agora aqui eu consigo encaminhar para a internet, beleza? Depois a gente vai aprender como é que eu adiciono segurança nisso tudo. Quais são os conceitos de segurança. Você não vai ficar aqui um especialista em segurança. São Security Fundamentals, tá? Qual que é a coisa mais hardcore que a gente vai aprender aqui? Access Control Lists, tá? Access Control Lists nesse capítulo. E por último, a gente tem o Automation and Programmability. Você não vai aprender a programar. Você vai aprender Automation and Programmability, a programabilidade, tá? A gente vai aprender aí esse mundo das controllers, o mundo do Software Design Network, do REST, dos APIs, tá? Aqui, ó, do CRUD, HTTP Verbs, Data Encoding, ou codificação de dados, tá? Vamos ver mais alguma coisa do DNA Centric, que a gente já começou a ver aqui. Puppet, Chef e Ansible, tá? Aqui também, nessa parte de Data Encoding, como é que você vê, como é que os dados são codificados aqui, tá? Um arquivo em JSON, esse tipo de coisa assim, beleza? Mas, ó, eu tô gravando esse vídeo, tá pronto. Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse cara eu tô fazendo e esse aqui vai ser o próximo, beleza? A expectativa é que até o final de setembro tudo esteja lançado, esteja 100%. Além de tudo isso aqui, né? Que a gente vai ter esses itens no curso, que são os itens do Blueprint, eu tenho uma introdução. Aí depois aqui no final ainda tem uma prova final, para você poder pegar o certificado de aprovação do curso. E tem um capítulo de preparação final para a prova do CCNA, com mais exercícios, dicas, como é que você agenda a prova e tudo mais. E também exercícios em inglês, né? Para você poder fazer a prova em inglês, tá? Aí vai ter simulados também em inglês nesse final, beleza? Então, olha só. Fazendo essa contextualização de protocolos, então, por exemplo, você pode ter na tua rede aqui, ó, PCs cabeados. Você pode ter access points, e aí aqui eu vou ter os meus clientes sem fio, né? Eu tenho aqui, ó, um telefone IP. O telefone IP ele tem características especiais, cara. Ele está passando aqui, ó, voz sobre IP. E pode ter um PC pendurado atrás dele. Então aqui, ó, nesse cabinho que estou ligando com o meu switch, eu estou passando voz e dados. Eu tenho que priorizar. Tem a parte de QoS, tem um monte de coisa. O telefone normalmente ele é alimentado pelo switch. Então tem o Power over Ethernet, tá?
um computador aqui, ó, ele está ligado numa porta aqui, ele pode ser ligado numa porta, normalmente é ligado numa porta Layer 2, tá? Uma porta do switch, ela pode ser Layer 2, ela pode ser Layer 3. Aqui eu tenho os uplinks entre os diversos switches. Normalmente, se isso aqui for Layer 2, normalmente não, sempre vai ter o protocolo Spanning Tree rodando, ou um Rapid Spanning Tree, tá? Um Rapid Spanning Tree. Para que funciona o Spanning Tree e o Rapid Spanning Tree? Para você não ter loop de camada 2, que é uma encrenca que dá tempestade de broadcast, faz rede parar, tá? Sem o Spanning Tree, uma rede Layer 2 vira um lixão. Vira um lixão. Eu já vi rede gigante parar por causa de loop de camada 2 no core, na distribuição, tá? Lógico, né? Quando as redes eram inteiras Layer 2, tá? Quase não se usa mais uma rede inteira Layer 2, tá? Então, você tem tudo isso aqui para ver. Você tem a configuração do switch de acesso, você tem configurações do switch de distribuição e de core. Aí aqui tem um cara que tem que fazer o roteamento entre as VLANs. Se não for um switch Layer 3, vai ser um router, tá? Ou então pode ser um switch Layer 3 que vai fazer o roteamento entre VLAN. Se você tem uma arquitetura, por exemplo, 2 camadas ou 3 camadas, vamos supor que eu tenho Layer 2 aqui, tá? Esse cara, normalmente, a gente vai ter uma solução aqui, ó, de First Hop Redundancy Protocol. Aqui, ó, são 2 switches Layer 3, onde esse cara aqui, ó, vai ser o gateway para alguns pros dispositivos, tá? Normalmente para alguns deles, e esse aqui para os outros dispositivos. Se cair esse cara aqui assume como gateway de todo mundo, para você não ter problema na tua rede, tá? A gente tem aqui o protocolo mais famoso, que é o HSRP, tem o VRRP, tá? Essa rede aqui, ó, pode ligar um branch office, pode ligar uma unidade remota que está chegando através de VPN, cara. A gente não vai aprender a configurar VPN, mas você vai saber o conceito da VPN, o que você precisa, quando que a gente usa, como é que ela funciona, tá? A gente pode precisar de wireless na nossa rede, com uma Wireless LAN Controller controlando diversos access points, tá? Ou então com access points autônomos. Veja, é uma parafernália grande. Tem bastante protocolo, bastante tecnologia. Nós temos VLANs, a gente tem várias redes IPs, maneiras de você fazer controle de acesso. Por exemplo, aqui, vamos supor que esses PCs que a gente tem aqui da unidade remota, eles podem acessar na minha rede apenas determinados servidores, tá? Aqui tem um servidor, acredite, isso aqui é um servidor, tá? Então, eles podem acessar apenas determinados servidores, outros não. Como é que eu vou fazer essa filtragem? Por exemplo, com Access Control List, tá? Com Access Control List a gente faz essas filtragens. Ah, como é que eu garanto que um PC que eu estou conectando aqui, ó, não vai atacar a minha rede interna? Pera aí, professor, mas um cara da minha rede interna pode querer atacar a minha própria rede interna? Pode. Pode ser até na besteira, tá? Eu ia falar aqui na agada, né? Mas pode ser até na besteira. Por exemplo, pode ser um cara que está estudando, instalou aqui um software, um MacOff, tá? E começou a gerar aqui, ó, vários endereços MACs falsos para testar um negócio chamado CAN Table Overflow, tá? O que é o CAN Table Overflow? É o lotar a tabela de endereços MAC que esse switch suporta para transformar ele num hub, para eu poder copiar as informações entre as VLANs. Puxa, é possível fazer isso, professor? Deve ser difícil. Cara, se você visse durante o curso como é fácil fazer essas porcarias que a gente tem aqui, tá? Tem muita coisa que dá para fazer numa rede que é muito fácil. E às vezes não é nem por uma questão do cara ser um hacker, do cara ser uma pessoa mal intencionada. Às vezes é de besteira. O cara pega aqui e pluga um access point, tá? E esse access point, ele é um servidor de DHCP e ele começa a fornecer IP para a tua rede. Mas, cara, eu já tenho o meu servidor de DHCP aqui, que é da corporação. Aí ele vai ter um outro servidor de DHCP fornecendo IP para os computadores? Pode acontecer. Nossa, tem como eu bloquear isso? Fácil, fácil, fácil. Com uma tecnologia chamada de DHCP Snooping e também com o Port Security, você consegue fazer isso. Vou aprender isso durante um CCNA? Vai. Então as coisas básicas com relação à configuração, as melhores práticas, né? Qual a melhor prática para configurar uma porta de acesso?
para evitar esse tipo de problema? Você vai aprender no CCNA, configurar da maneira certa, tá? Então por isso que tem toda uma cadência, e eu cadencio isso durante o meu curso, tá? Para contextualizar, para chegar no final e a gente ter uma base sólida, tá? E é isso o que a Cisco espera de um profissional certificado CCNA e o mercado. Quando um parceiro da Cisco contrata um cara que é CCNA, quando um cliente da Cisco contrata um cara que é CCNA, ele espera que o cara conheça e saiba aplicar tudo aquilo que é falado no blueprint da prova. Ele não quer um cara que responda a questão: para que eu preciso na minha... Por exemplo, eu estou aqui na DLTech, surgiu uma vaga para o cara gerenciar a infra. Então ele vai ter que gerenciar meus switches, meus roteadores, os clientes e tudo mais. O que eu quero? Que o cara saiba marcar X, fazer drag and drop, responder perguntinha? Eu não. Eu quero que ele saiba entrar nesse cara aqui, ativar uma porta, criar uma porta, bloquear uma porta, que ele saiba mover um usuário de lugar, que ele saiba resolver um problema de roteamento, que ele saiba ativar um protocolo de roteamento. É isso que eu espero de um CCNA. Então, aqui vem, tá? Nessa contextualização, vem uma coisa que a gente fala, né? Passar na prova tem que ser uma consequência. Cara, isso aqui tem um peso, isso aqui vai ter um número de questões. Mas isso aqui, na vida prática, isso aqui tem uma aplicação no dia a dia da empresa. E é isso o que mais importa para quem está contratando, tá? É que você saiba aplicar isso aqui no teu dia a dia. Por isso, isso aqui, o número de questões que vai cair, não importa. O que importa é você saber o conteúdo. Ser aprovado tem que ser uma consequência, tá? Tem que ser uma consequência do teu estudo. Tem que ser uma consequência da tua preparação. Tem que ser uma consequência de tudo aquilo que você estudou, se preparou e foi lá fazer uma prova. Porque no dia a dia, o contratante, o empregador, seja ele cliente, parceiro da Cisco ou uma empresa que resolveu contratar um CCNA porque ele sabe, cara, por mais que eu não tenha equipamento Cisco, esse cara conhece um monte de tecnologia e ele vai poder se adaptar à minha rede e quem sabe até melhorar a forma de administrar isso aqui. Essas pessoas esperam isso. Não que você chega lá e seja o respondedor de pergunta, porque afinal de contas, quando dá um problema na rede, você não recebe um prompt falando para você qual o problema da rede. Escolha a solução correta. Não existe isso, né? Na realidade, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar aqueles comandos show, debug, vai ter que pegar os comandos de configuração que você aprendeu aqui e colocar em prática. Verificar, fazer um troubleshooting, né? Resolver o teu problema. Ou então, você tem uma implantação nova, você vai ter que ir lá fazer um script, fazer um padrão de configuração, né? Então, isso que é o mais importante. Por isso, sempre tenha em mente que passar numa prova tem que ser uma consequência do teu estudo, da tua preparação, que deve ser sempre focada, né, em você pegar um cargo, você pegar uma ocupação onde você vai aplicar aqueles caras. Ah, existe uma ocupação de um CCNA que o cara vai fazer tudo isso? Cada empresa tem um jeitão, tá? Mas isso aqui é a quantidade de tecnologia mínima que uma pessoa que atinge o nível do CCNA, que a Cisco especificou isso através de pesquisa, de um monte de coisa. Ah, professor, como é que a Cisco descobre que as empresas querem isso? Fazendo pesquisa. Fazendo pesquisa com parceiro, com cliente e com o mercado em geral, até que não é cliente deles, tá? Então eles fazem pesquisas e aí eles definem aí o que esse cara vai precisar nessa certificação de um nível associate, beleza? Então é isso aqui que o cara espera de você. E o teu foco tem que ser esse aqui. Então eu espero que eu tenha contextualizado para você e você tenha entendido o tanto de coisa que você vai aprender aqui, tá? Você vai ver que quando a gente chegar lá aqui no Security Fundamentals, a gente vai fazer bastante coisa. Esse capítulo aqui é um capítulo um pouquinho diferente dos outros. Vamos falar assim, ele vai estar um pouco à parte dos outros, tá? Mas até aqui eles têm muito a ver. A questão de lab, implementar lab e tudo mais. Então você vai ver que quanto mais a gente progride, mais legal fica a nossa arquitetura, mais legal fica a nossa topologia e as condições que a gente tem de fornecer um serviço legal, de propor valor aí para quem está contratando a gente, beleza? Então,
Coloca na cabeça. Passar numa prova tem que ser um objetivo secundário. Pô, professor, mas o dólar tá caro. Não sei. Quando eu estou gravando o vídeo aqui, deve estar uns 5 pau a cotação do dólar. Deve estar 5 para 1, alguma coisa assim, tá? Ou até um pouco mais. Se você está vendo isso depois, pode ser que esteja menos. Tanto faz, tá? Mas não importa o valor da prova. É lógico que a gente quer passar para não gastar dinheiro à toa. Mas mais importante que gastar dinheiro à toa é investir o nosso tempo numa coisa, o nosso dinheiro à toa, né? Isso é pior ainda, né? Você gastar teu tempo para você decorar um monte de coisa e passar numa prova por passar, ter uma certificação por ter e não conseguir nada com aquilo. Não conseguir nada com aquilo. Então, nosso objetivo é construir topologia, resolver problema, é agregar conhecimento para a nossa vida profissional. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e até uma próxima.